todos e todas. Obrigada a Keila e a Anaso pelo convite e oportunidade de falar sobre esse trabalho. Eu inicio com uma breve audiodescrição. Sou mulher, morena, cabelos ao ombro e grisalhos. Eu sou pesquisadora lotada no Departamento de Psicologia da Universidade Estadual Paulista e participo da rede de pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino. Minhas pesquisas são realizadas nesse contexto. O projeto geral do Instituto é sobre aprendizagem relacional e função simbólica. Um dos principais objetivos desse trabalho é investigar como a ciência e a tecnologia do comportamento podem corrigir déficits no comportamento simbólico. O que é isso, afinal de contas, né? Nós lidamos com signos o tempo todo, ou seja, signos são sinais, né? Nós lidamos com sinais da língua e imagens representativas, né? E lidamos com signos como se fossem símbolos representando o próprio evento ou o objeto, e fazemos isso o tempo todo. A melhor maneira de explicar as características desse projeto é a partir de um exemplo. Então, eu vou iniciar o meu exemplo dentro de um doce que eu gosto muito, torta de limão. Então, quando vemos a expressão escrita torta de limão, algumas coisas acontecem. Nós vemos os sinais da língua, letras, sílabas que compõem as palavras e as palavras que compõem as frases. E pode ser que nós nos comportemos também como se a gente estivesse na presença da torta, principalmente se a gente fizer a expressão de torta de limão, né? Mas não a ponto de querer comer as palavras. Veja, há um certo limite aí, né? Isso ocorre porque as relações entre a expressão escrita e o doce em si, a torta de limão, foram estabelecidas. Torta de limão, aquele doce gostoso, feito com massa assada de base, leite condensado e limão de recheio e coberta com suspiro. Então, se isto ocorrer, nós dizemos que lemos e compreendemos o que lemos. A expressão escrita se relaciona com o evento em si e equivale a ele, uma espécie de permutação. Pensando em relações entre eventos, eu posso expandir de maneira infinita essa rede de relações. Eu posso incluir uma foto representativa do doce em questão, que não é o doce em si, veja, mas representa. E também incluir a expressão falada, torta de limão. Veja, eu já tenho a expressão escrita, a expressão falada, a figura representativa e o doce em si. Se toda essa rede acontecer, de relações entre esses eventos falados, escritos, ouvidos, lidos, eu posso dizer que compreendo o que leio quando vejo a expressão escrita torta de limão. E essa rede pode ficar muito mais complexa se eu incluir, por exemplo, uma outra língua e associar a qualquer elemento dessa rede a expressão escrita em inglês lemon cake. Lemon cake como equivalente à torta de limão. Veja, basta a associação de uma nova expressão a um dos elementos da rede para que todos passem a ter o mesmo significado. Em uma análise do comportamento simbólico, um outro processo que está embutido é a ordem das sílabas na frase ou a ordem das palavras na expressão. Em português, a expressão vai fazer mais sentido se aparecer primeiro o substantivo torta e depois a sua qualidade, de limão. Já em inglês, vem primeiro a qualidade, lemon, e depois substantivo, cake. E nesse caso, para saber se eu devo falar em uma ordem ou em outra, devemos dar atenção ao contexto. Então, se estamos diante de uma audiência em inglês ou em português, veja quantos elementos estão envolvidos nessa rede. E ainda, se eu quiser me comunicar oralmente, eu preciso modelar meus movimentos fonoarticulatórios para emitir uma vocalização com a maior precisão possível para o meu interlocutor compreender, se ele for ouvinte ou se ele for surdo, com audição funcional,
né, com mecanismos e dispositivos de detecção e percepção auditiva, de reabilitação. Mas se ele for surdo, que sinaliza? Eu preciso modelar os sinais que representam essa rede de relações, como configuração de mão, ponto articulatório, movimento e todos os outros componentes envolvidos na comunicação em língua de sinais. Então, da mesma maneira que eu posso ouvir uma palavra, ver os sinais ou ler a palavra, eu posso também oralizar a palavra, sinalizar ou escrever a palavra. Vejam, essa rede se ampliando e envolvendo eventos como escritos, figuras e sonoros e múltiplas formas de reagirmos a eles, como oralizar, sinalizar e escrever. Nos comportamos de forma simbólica quando falamos, né? Quando aprendemos uma série de conteúdos nas disciplinas na escola, quando interagimos socialmente. Então, tamanha a importância da aprendizagem dessas relações. E os pesquisadores do Instituto conduzem estudos sobre comportamento simbólico, conhecendo sobre o que afeta a aprendizagem dessa rede de relações e propondo e testando diferentes procedimentos de ensino. Os participantes são os mais variados, de não humanos, né, a humanos, como bebês, crianças de diferentes anos escolares, com ou sem deficiência, com adultos, com idosos, com e sem quadros neurológicos envolvidos, de problemas neurológicos envolvidos, né? A minha participação no Instituto é desenvolvendo um conjunto de pesquisas com crianças com deficiência auditiva e que a acessibilidade aos estímulos sonoros se dá pelo implante coclear, né? Então, as crianças têm a audição e a oralidade em desenvolvimento. Nossos alvos são as condições de ensino que favorecem a compreensão de símbolos e, como vimos, estes podem envolver estímulos sonoros, então falamos de compreensão auditiva. Há uma polêmica sobre a pertinência ou não da língua de sinais para toda e qualquer deficiência auditiva. Devemos compreender que a deficiência auditiva é um público muito diverso, né? E a literatura internacional, em especial uma revisão de estudos que foi agrupada por Sarant e Gears em 2020, né, que diz respeito ao período de aquisição da língua falada, né? E se a gente colocar no período de aquisição dessa língua falada uma atividade baseada em sinais, né, isso não vai ajudar na aprendizagem dessa vocalização. E elas reúnem dados de várias pesquisas para fazer esta afirmação. O fato aqui, na questão da língua de sinais, é que a adoção ou não da língua de sinais junto com a aprendizagem da oralidade é uma questão que deve ser olhada com muito critério, né, por uma equipe interdisciplinar e com uma avaliação muito cuidadosa também para fazer a recomendação ou não. Mas um dos produtos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia sobre Comportamento, Cognição e Ensino é um software de ensino de toda essa rede de relações, né? Voltado para ensino de habilidades básicas de leitura e escrita, né? Ele chama Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos. É um produto de outros pesquisadores, né, do INCT, e esse programa de ensino, ele é individualizado, dividido em módulos, e ele ensina uma série de habilidades pré-leitoras, da leitura e da escrita com compreensão. Como eu disse, ele é dividido em módulos, ele tem um módulo que ensina palavras sem dificuldades ortográficas, palavras com dificuldades ortográficas e fluência na leitura de pequenos textos. Com base em resultados de pesquisas, há uma recomendação para aplicar esse material de forma suplementar à alfabetização de crianças ouvintes. E, como parte das pesquisas que desenvolvo no Instituto, nós fizemos, junto com uma equipe muito grande, né, de muitos pesquisadores de diferentes universidades, né, nós fizemos muitas aplicações do Aprendendo a Ler Aprendendo a Ler e Escrever em Pequenos Passos, esse software, né, em crianças com implante coclear. E observamos efeitos muito semelhantes aos dos ouvintes.
Então, o módulo 1, em particular, em especial, né, que ensina as palavras sem dificuldades ortográficas, favoreceu em crianças com implante coclear a aprendizagem com compreensão leitora, né, e, em outras palavras, ensinou e fortaleceu essa rede de relações que envolve o ler e o escrever. Permeando o ler e o escrever, fortaleceu também o ouvir com compreensão e aumentou a precisão da fala na pronúncia de palavras, né, em crianças com implante coclear. O Instituto ele tem um projeto de um módulo intermediário, né, entre o ensino de palavras e o ensino de pequenos textos, que visa ensinar sentenças ou frases. Nós também temos resultados demonstrando que fortalecer a rede de relações entre sentenças ditadas e sentenças escritas, essa aprendizagem favorece não só a leitura e a escrita com compreensão, mas também a compreensão auditiva e a precisão da fala com sentenças. Veja, no exemplo que eu dei, uma coisa é aprender o conceito de limão e torta isoladamente, palavras. Uma habilidade mais complexa é ordenar essas palavras em uma expressão maior, torta de limão. E também, do ensino de algumas palavras ou frases, podem derivar novas palavras ou frases, um potencial gerativo, né? Que essa é a característica da língua, né? Uma das principais características da língua. E por quê que novas palavras ou frases ocorrem? Porque se aprende a decompor em unidades menores e recombinar essas unidades em novas palavras ou sentenças. Então, vejam um exemplo curtinho, só a título de exemplo, com uma palavra bolo. Né? Então, se eu decomponho em sílabas, né, bo e lo, e inverto a ordem, recombino, eu tenho uma nova palavra, né? Em vez de bolo, eu tenho lobo. Imagina isso acontecendo no nível das letras, né? E recombinando com frases e, enfim, com novas palavras em novas frases e esse potencial, né, super expansor, né? Esse trabalho envolve pesquisadores de diferentes universidades, cujo trabalho está integrado pelo INCT. Dentre essas universidades, temos a Universidade Federal de São Carlos, onde o INCT está sediado e tem a sua coordenação, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, né, nessa interação super produtiva no trabalho com crianças com implante coclear, né, a Universidade de São Paulo, a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, da qual eu faço parte, dentre outras universidades nacionais e internacionais que agregam o INCT, o Instituto. Eu posso dizer que essa tem sido uma síntese dos nossos trabalhos e, como sugestão de leitura desses principais resultados, eu recomendo a leitura que aparece aqui na tela, vai aparecer na tela, né? E esse material recomendado, ele é facilmente acessado pelo Google, por download, e pode ser acessado gratuitamente. Basta se inscrever lá no site. Eu concluo aqui, né? Eu fico à disposição para dúvidas, contatos. Eu parabenizo a ANASO pelo belíssimo trabalho de divulgação da deficiência auditiva, em especial dos surdos que oralizam, e agradeço a confiança nos trabalhos do Instituto e a oportunidade de falar sobre eles neste espaço.